Graças e paz de Cristo, amados irmãos. Meu nome é pastor Divino Abel, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Shalom, em Vicente Pires, Distrito Federal. Nós estamos estudando, nesses dias, uma série de parábolas, de Jesus. Então, o estudo das parábolas com as explicações, com a aplicação das parábolas que Cristo, ali quando esteve aqui, ele ministrou, ele usou dessas narrativas, dessas ilustrações, dessas histórias para estar ali comunicando, verdades eternas, espirituais, morais e éticas também, Então nós vamos estar orando neste momento, agradecidos ao Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos estar orando então. Pai, nós somos gratos a Ti e Te louvamos, Senhor, porque nós podemos estudar a Tua palavra. Pai, dá-nos a sabedoria necessária para compreendermos a revelação da Tua palavra, Senhor, e também a aplicação nas nossas vidas. Que nós não sejamos, Senhor, apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que nós temos ouvido e aprendido acerca de Ti e do Evangelho. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus, o Teu unigênito, Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, nós vamos estar então, nesse momento, nós vamos estar estudando sobre uma determinada parábola hoje. Vamos aqui projetar as parábolas de Jesus, reflexões bíblicas para crescimento espiritual. Então, quando nós aprendemos a palavra de Deus, isso é bênção para as nossas vidas, é crescimento para as nossas vidas. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos ajuda, todos os dias, é como um alimento para a nossa alma, Então, nós vamos estar aqui, as parábolas de Jesus, reflexões bíblicas para crescimento espiritual. Nós vamos estar estudando hoje a parábola dos dois filhos, Nós vamos estar estudando sobre obediência versus desobediência, Nós sabemos que obediência traz bênção para as nossas vidas. A obediência a Deus traz bênção para as nossas vidas. Como também nós sabemos que a desobediência não traz bênção, traz maldições sobre as nossas vidas, sobre a vida dos desobedientes. Então, queridos, nós devemos buscar a obediência à palavra de Deus, a obediência ao Senhor, amém? Porque isso se reflete, em bênçãos para nossas vidas, para nossas famílias, nas nossas decisões, amém? Vamos aqui, nós já falamos, em oportunidades anteriores, o que é uma parábola, mas nós vamos estar dando uma reforçada aqui, falando mais uma vez, para a gente estar sedimentando o conhecimento. O que é uma parábola? A parábola é uma narrativa, criada com o objetivo de quê? Comunicar uma mensagem, ensinar uma lição, Elas são ilustrativas e elas se baseiam, em episódios do cotidiano, do dia a dia, para estabelece uma comparação e transmite entendimento e sabedoria. Então, Jesus usava parábolas para estar comunicando, muitas vezes, lições que ele estava transmitindo ali aos seus ouvintes, ali, às pessoas, às multidões e também aos seus discípulos também. Assim, podemos dizer que as parábolas na Bíblia são narrativas, elas são simples, objetivos, que ensinam verdades morais, espirituais e também eternas, e também de questões éticas também. Amém, queridos? Então, a parábola ela tem esse aspecto, essa proposta, vamos dizer assim. E Jesus várias vezes lançou mão
de transmitir, né, suas mensagens através de parábolas, né? Glória a Deus, né? Então nós vamos aqui, hoje nós vamos estar estudando a parábola, né, dos dois filhos, né? Parábola dos dois filhos. Então nós vamos estar aqui. O que é uma parábola nós já vimos, né? A parábola dos dois filhos, né? O texto bíblico, né, desta parábola. Depois a gente vai estar também trazendo o contexto também no qual Jesus transmitiu essa parábola. É importante, né, a gente estar estudando a parábola e entendendo também em que momento, né, Jesus, né, usou a palavra, né, aplicando, né, ali, ensinando através de uma parábola, né? Então a gente vai estar vendo também aqui, né? O texto bíblico da parábola se encontra em Mateus 21, capítulo 21, versículo 28 ao 32, né? E aproveitando para falar que aqui essa parábola, a gente só vai encontrá-la no Evangelho de Mateus, né? Ela não vai estar nos outros evangelhos, porque algumas parábolas elas se repetem, né, em mais de um evangelho. Essa que nós vamos estar tratando hoje, nós vamos estar apenas, né, lendo, né, encontrando no Evangelho de Mateus. Amém? Então nós vamos estar aqui, Mateus, parábola dos dois filhos, né? Então vamos estar aqui. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Eu não quero. Mas depois ele arrependeu-se e foi. E, dirigindo-se ao segundo, ele falou-lhe de igual modo e respondeu ele. Ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João Batista veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Amém, queridos? Então, nós vamos ver que Jesus contou, né, usou essa parábola aqui, né, num momento, né, já estava na última semana, né, ali, né, do seu ministério terreno, né? Jesus estava próximo ali de ser crucificado e morto, né? E ele já tinha ali dois eventos que aconteceram, já a gente pode ver no próprio, ali no capítulo de número 21, né? Jesus entra de forma triunfal ali em Jerusalém, né? E também Jesus, ele vai ali, purifica o templo, né? Ele expulsa do templo ali os vendilhões, né, os mercadores, né, que estavam ali no templo. Jesus vai ali, né, e vira ali as mesas, né, e fala: olha, vocês estão transformando a casa de meu pai, que é uma casa de oração, em um covil, né? Então Jesus vai ali e desagrada muita gente, queridos. Jesus desagradou principalmente ali os que lucravam com essa situação. Ali, né, tinha ali os sacerdotes do templo, tinha os anciãos do povo também, essa turma aí era lá do Sinédrio, né, e eles ficaram ali revoltados com Jesus, né, porque Jesus foi lá, né, e mudou mesmo ali, sabe, ali, e o zelo, né, pela casa de Deus, o zelo, né, pela obra, o zelo pelo seu pai, né, faz com que ele tome essa atitude ali no templo, né? E eles vão questionar com Jesus, né? Essa turma aí vai perguntar: ó, Jesus, né, o que está acontecendo, né? Com que autoridade você faz isso? Vai lá e expulsa
os mercadores do templo lá, virou as mesas dos cambistas, né? Aquela coisa toda, né? Aí Jesus, queridos, vai fazer, tá, vocês querem saber a resposta? Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, né, eu vou responder também. Aí Jesus pergunta para eles, né, o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Colocou aquele pessoal ali, os questionadores ali, numa situação difícil, né, para responder. E eles pensaram, né, se a gente responder que o batismo de João Batista é de Deus, ele vai dizer, e por que vocês não creram? Mas se a gente disser, olha, o batismo de João Batista era dos homens, aí eles temeram o povo, porque o povo considerava e reconhecia João Batista como profeta. Então eles ficaram naquela situação e responderam para Jesus, com hipocrisia, né? E eles respondem, nós não sabemos. E Jesus, né, que conhece os corações, sabe a intenção dos corações, sabendo que eles estavam querendo de alguma forma tramar algo para o acusar, né? Jesus responde, também eu não vou responder com que autoridade, né, eu procedo desta maneira. Né? Então, essa era o contexto, né? Era o momento. E Jesus, já na sequência, que ele responde ali para os sacerdotes, né? Para os anciãos do templo, do povo, né? Aquela galera ali do Sinédrio. Né? O Sinédrio era um local onde se reunia e julgava várias causas da lei judaica, né? E esse povo, eles eram os religiosos da época. Eram as pessoas, né, que eram consideradas como pessoas que exerciam a religião e ensinavam a religião. E Jesus, os maiores perseguidores de Jesus, queridos, não foram os publicanos, não foram os pecadores, não foram ali as meretrizes, sabe, as prostitutas, não. Os maiores perseguidores de Jesus foram os religiosos da época, né? Porque eles tinham interesses escusos, né? Eles tinham posição a defender, eles queriam estar numa posição de destaque ali naquela sociedade, né? Então eles perseguiram Jesus, sabe? Eles procuravam o tempo todo arranjar, né, algo, né, para usar contra Jesus, né? Então, queridos, então Jesus ali, ele vai propor essa parábola, né, que nós lemos aqui, que nós acabamos de ler, né? Então, esse era o contexto, né? Então, nós sabemos que ali, aqueles religiosos da época, né, eles usavam de hipocrisia, porque, na verdade, eles falavam, né, mas não faziam. Né? Então, Jesus vai estar confrontando ali aqueles homens, né, que usavam suas máscaras. Né? Hoje nós vemos todo mundo usando máscara, mas por causa de uma situação, uma contingência, né? Um momento específico. Né? É uma máscara, vamos dizer, máscara física. Mas o pior do que a máscara física é uma máscara, né, aquela de encobrir, né, a realidade das coisas, dos fatos, né? E esse pessoal, queridos, eles tinham essa característica, né? Então nós vamos aqui dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Parábola dos dois, nós lemos a parábola dos dois filhos, nós já lemos aqui o texto bíblico. O texto bíblico do contexto, né? Eu já falei, né, o contexto, mas vamos estar lendo aqui nas Escrituras Sagradas. É importante a gente ler o texto, né, e ver como está escrito. Né? Lá em Mateus, no capítulo, o capítulo de número 21, aos versículos 23 a 27, que vai estar dizendo, né? E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Jesus já estava ensinando no templo, né? Aí chegaram os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que eu falei, faziam parte, eram membros do Sinédrio, né? Dizendo, com que autoridade fazes isto?
E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes também, eu vos direi com que autoridade eu faço isso. O batismo de João Batista, de onde era? Do céu? De Deus? Ou era dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês não creram? E se dissermos dos homens, tememos o povo. Porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Amém, queridos? Então, esse é o texto bíblico do contexto, né? E a explicação da parábola, né? Nós vemos o contexto, nós vemos a parábola, né? O que isso significa? O que nós podemos extrair desta parábola, né? O que a aplicação, né? Dessa parábola dos dois filhos, né? Que o pai chama para ir trabalhar na vinha e no primeiro momento ele vai dizer, não quero, eu não vou. Deu um não para o pai, mas depois ele pensa melhor, ele se arrepende, né, da sua resposta ali negativa e vai. Tem o segundo filho, né, que o pai faz a mesma pergunta, olha, né, trabalhar na vinha. Ele, sim, vou, pai, mas só que não vai. Aí Jesus pergunta, né, qual desses dois filhos foi obediente, qual desses dois filhos fez a vontade do pai? O significado da parábola dos dois filhos fica bastante claro. É quando se percebe que os dois filhos e seus comportamentos representam dois grupos de pessoas. Então, Jesus vai estar propondo essa parábola, queridos, já ali mostrando, né, que existia ali dois comportamentos distintos, de dois grupos distintos, né? Tinha o grupo dos pecadores, dos publicanos. Quem eram os publicanos? Publicanos, na verdade, eram judeus, né, que eram cobradores de impostos para o Império Romano. E esses homens eram detestados, né, eram tidos como traidores da nação de Israel, né? Então, e muitas vezes esses publicanos, né, eles cobravam, às vezes, além daquilo que lhe era permitido. Então, eram pessoas assim que eram odiados, né, pelo povo, né? Eram os publicanos. E as meretrizes, né, as prostitutas, né, pessoas, mulheres ali que não tinham uma boa fama. Mas essas pessoas, queridos, mesmo com seus problemas, com as suas dificuldades, né, com os seus percalços, né, com as suas incapacidades, com as suas imperfeições, né, eles ouviam a mensagem de Jesus e muitos deles se convertiam, muitos deles aceitavam a mensagem, sabe, de transformação, a mensagem do Evangelho, né? Enquanto os religiosos, né, se julgavam melhores, né, menos pecadores, porque eles cumpriam uma série de rituais, né, eles estavam confiados na religião. Então esses, né, eles ouviam o que Jesus falava, mas não o aceitavam, né, aquela palavra de Jesus. Eles rejeitavam tanto a Cristo quanto a sua mensagem, né? Então, queridos, aí vamos aqui adiante, né? Representava dois grupos de pessoas. O primeiro filho, que inicialmente disse não ao pai, mas depois se arrependeu, né? O pai está falando sobre o arrependimento. Arrependimento, ele é parte essencial, sabe, para a conversão, para a salvação, né? Então arrependiam-se, né? O filho se arrependeu e foi trabalhar em sua vinha. Representa os publicanos e as prostitutas, as meretrizes. Essas pessoas eram excluídas e consideradas indignas perante a religiosidade judaica, né? Então eles eram ali alijados, né? Colocados de lado, né? Eram rotulados, né? Então eles não eram aceitos, né, por aquela sociedade, ou seja, eram tidos como pecadores, né, que não mereciam
né, nem conviver com aqueles que se achavam muito santos, né? Mas embora com o seu modo de viver inicialmente recusavam os mandamentos de Deus, né? Mas por fim ela se arrependiam e passavam a fazer a vontade de Deus, do Senhor, né? Então muitas vezes ali, queridos, com o comportamento, com a vida que levavam, era um não, né? Porque nessa parábola nós vamos ver ali que esse pai, ele simboliza, ele representa o próprio Deus, né? E ali os publicanos, as meretrizes, os pecadores, né, com a sua vida, muitas vezes desregrada, era um não para Deus. Mas quando eles ouviram a mensagem transformadora do Evangelho, do perdão, da misericórdia e da restauração, eles se arrependiam profundamente, né, dos seus pecados, né? E quando se arrepende dos seus pecados, se volta para Deus, há perdão, sabe? Há restauração. Mas aquele, queridos, que acha que não precisa de perdão, aquele que acha que é muito santo, aquele que acha, sabe, que se julga melhor do que os outros, sabe? Muitas vezes está rejeitando a palavra de Cristo, do Evangelho, amém? Então, essa era a situação, a explicação da parábola, né? Por outro lado, aqueles religiosos judeus, eles agiam como segundo filho. Aparentemente, eles concordavam, né, em seguir a palavra de Deus, mas no final, o resultado real era apenas a desobediência, né? Apenas de palavras, né? Eles falavam, né, ensinavam, mas não procediam de forma correta, né? Eles não agiam de acordo com a misericórdia, né? Eles não agiam de acordo com o amor de Deus, né? Então, querido, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Ele sabe de todas as coisas, ele prescruta, né, o mais profundo da nossa alma, né, do âmago do ser humano, sabe? Ele conhece, sabe, o nosso pensamento. Antes que nós venhamos a pensar, ele já sabe, né? Antes que a palavra saia pelos nossos lábios, pelas nossas bocas, né? O Senhor já sabe, né, aquilo que está no nosso coração, né? E ele conhecia tanto a realidade ali dos publicanos, das meretrizes, né, chamados de pecadores ali pelos religiosos, como ele sabia também do coração endurecido, do coração julgador, né, daqueles homens ali que se julgavam, sabe, santos, que não precisavam, sabe, da misericórdia e do perdão de Deus, né? Queridos, isso acontece muitas vezes nos nossos dias, né? Quantas pessoas, né, com o coração endurecido, né, não se rendem ao Senhor, não buscam o perdão de Deus, sabe, querido? Todos nós somos pecadores e precisamos do Salvador, nós precisamos das misericórdias do Senhor. A palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim, são de eternidade em eternidade. Queridos, nós só estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Amém? Vamos aqui mais um pouquinho. A aplicação da parábola, já estamos quase terminando, né? Não existe vida com Deus sem arrependimento. É necessário arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, sabe? Nós vamos ver a pregação dos profetas, a pregação de João Batista, a pregação de Jesus, dos apóstolos, sabe? Arrependei-vos, né? E eu estava ouvindo uma frase dita pelo Russell Shedd, né? Ele diz, olha, o avivamento, ele tem raízes no arrependimento. Sem arrependimento, não há avivamento. Amém, queridos? Não há. Nós precisamos nos arrepender, sim. Nos quebrantar, sim, na presença do Senhor. Pedir perdão, sim. Né? Precisamos, além de pedir perdão, precisamos também perdoar. Temos falado muito nos nossos estudos, né,
a questão de arrependimento, a doutrina do arrependimento, a doutrina do perdão também, nós temos batido nessa tecla. Quantas pessoas doentes, adoecidas, sabe, pessoas que estão morrendo espiritualmente, emocionalmente, estão morrendo. Por quê? Porque não liberam perdão, sabe? E fica guardando, sabe, na sua vida, no seu coração, ressentimento e mágoa. Querido, nós precisamos liberar perdão, precisamos, é uma necessidade, né? Glória a Deus. Aplicação da parábola, nós extraímos 3 lições, né, dessa parábola. A primeira aplicação: não existe vida com Deus sem arrependimento. Na parábola dos 2 filhos, Jesus nos mostra a grandeza da importância do arrependimento. O arrependimento, ele é mais importante do que qualquer aparência. Ali os fariseus, os religiosos, né, os saduceus, ali os anciãos do povo, né, os sacerdotes, eles viviam de aparência. Aparência de santidade, aparência de piedade, aparência, queridos. E Deus, ele vê o coração, sabe? O homem vê o exterior, mas Deus, ele conhece o nosso interior. Ele é mais importante do que qualquer intelectualidade, sim, do que qualquer religiosidade, qualquer liturgia. Muitas vezes as liturgias, muitas vezes, né, os rituais são apenas, sabe, manifestações exteriores, né? Mas o coração às vezes está endurecido, o coração às vezes está longe de Deus, né? E nós precisamos, sabe, buscar a comunhão e a intimidade com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Ponto número 2, né? Para Deus, a condição do homem é de pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Quando Jesus usou como exemplo 2 classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade, no caso ali os publicanos, né, e as meretrizes, na época rejeitados, né, e os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade, ele demonstrou que não existe nada que possamos fazer para tentarmos impressionar a Deus. Então, amados, a justiça própria, ou algo parecido, sabe, são coisas que elas não impressionam a Deus. Mas um coração quebrantado, contrito, um coração que se derrama na presença do Senhor, sabe, Deus, ele contempla, sabe, ele se agrada, amém? Todos são pecadores, desde os mais importantes até os mais rejeitados, todos são pecadores. A condição do homem é uma só, de pecador, e tem a necessidade de um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. A boa notícia é que o sangue de Jesus é poderoso para resgatar o pior dentre os homens, sabe? Não há ninguém que não possa ser alcançado e transformado pelo poder do Evangelho, da Palavra de Deus. Todos, sabe, são passíveis de serem resgatados, de serem salvos, né? Então essa é a nossa confiança. Nós que oramos por pessoas da nossa família que ainda, né, não se entregaram ao Senhor, que muitas vezes estão distanciados, né, até trilhando caminhos, né, tortuosos, né? Nós podemos continuar orando, intercedendo, queridos, porque o Senhor é poderoso, né, para alcançar o coração. É o Espírito Santo, né, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a terceira aqui aplicação, né? Palavras são apenas palavras. Ninguém pode surpreender Deus. Nós não podemos enganá-lo jamais. Não existe a mínima possibilidade de alguém conseguir enganar a Deus. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante dele. Mas perante Deus, todas as máscaras, elas caem. Ele sabe como é o nosso rosto por trás da máscara, né? Da persona. Ele conhece o nosso coração.
e Ele julga as intenções do nosso coração, as motivações. Ele sabe e Ele conhece, Ele é o justo juiz. Podemos enganar as pessoas com palavras bonitas, com louvores incríveis, uma voz maravilhosa, orações eloquentes, orações fortes, né? Mas Deus conhece se esse comportamento, se é sincero ou não. Então, queridos, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Não tem como esconder nada diante dele. Tudo está nu, patente aos olhos do Senhor. Vou ver aqui. Maranata, Jesus, Ele em breve voltará. E finalizamos com essa palavra, né? Que cada vez mais nós devemos buscar a presença do Senhor com sinceridade, com seriedade, né, de todo o nosso coração. Somos imperfeitos, somos pecadores, somos falíveis, mas nós sabemos que o Senhor conhece, né, o nosso pensamento. Ele conhece todas as coisas, querido. E nós devemos, né, aguardar o Senhor, como se Ele viesse hoje. Amém? Vamos estar orando. Vamos estar orando por aqueles que estão enfermos, né, por aqueles que estão passando por um momento difícil, seja em que área for. Nós sabemos que, de modo geral, todos nós estamos passando por um momento difícil, mas o Senhor, no controle de todas as coisas, tudo está nas mãos dele, querido. Nele nós podemos confiar. Que o nosso coração se aquiete, se acalme com a presença do Senhor. Ele é o nosso Deus. E Ele verdadeiramente, Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele cuida da nossa família. Amém? Porque tudo pertence a Ele. A nossa vida é dele, a nossa família é dele, a igreja é dele, amém, queridos? Nós não devemos temer, mas confiar no Senhor, porque Ele nos fortalece, amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez na Tua presença, nós queremos orar, e orar agradecido, Senhor, pela Tua bondade, amor e fidelidade. Deus, nós queremos orar, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Nós queremos orar, Senhor, por aquele, meu Deus, que está no leito de enfermidade, no leito de dor. Coloca as tuas mãos, Senhor. Tu és poderoso para curar, para sarar. Glorifica o teu nome, Senhor. Exalta o teu nome. Nós oramos por cada um, meu Deus, que está muitas vezes na UTI, está ali, Pai, um quarto de hospital, ou aquele que está enfermo também, às vezes em casa também. Senhor, às vezes sem poder sair de casa, mas coloca as tuas mãos, Senhor, opera o teu milagre, Senhor. Tu és o Deus poderoso, todo-poderoso, em quem nós podemos confiar. Oramos, Pai, pela nossa congregação de Vicente Pires, oramos pelas demais igrejas, oramos pela nossa nação brasileira, oramos, Pai, pelas autoridades constituídas desta nação, oramos pelo povo brasileiro. Pai, coloca as tuas mãos, Senhor, e opera o teu milagre para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, um grande abraço, fique com Deus, que o Senhor possa abençoá-los de forma rica e abundante. É no nome de Jesus que nós desejamos e oramos. Amém.